Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Temos muitas coisas boas para a gente poder trazer aqui para você ficar por dentro de tudo. Situação envolvendo o nome de Claudinho, Andrés Pereira, que já tem nome aprovado pela diretoria e também pela comissão técnica de Tite para um retorno do meio-campista ao mais querido Brasil. Situação envolvendo Oscar, que já prepara a sua despedida do Xangai Port da China. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a situação envolvendo retorno de profissional ao Flamengo, saindo do Palmeiras agora para o mais querido Brasil. As contratações acertadas pelo mais querido Brasil para reforçar a equipe sub-20 e 3 contratações para a gente ficar de olho, porque a gente sabe que o patamar final das categorias é o sub-20. Daí então o próximo passo é o profissional, e a gente tem que ficar ligado nessa situação. Vamos falar sobre o Wesley, que pode estar a caminho do futebol europeu. Você vai ficar por dentro de tudo. Flamengo e Bangu, toda a situação envolvendo esse jogo, você vai acompanhar a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre esse jogo, Flamengo e Bangu. Hoje, o Flamengo viaja para Sergipe, em Aracaju, aonde enfrenta o Bangu pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. É jogo importantíssimo, meus amigos. É jogo que pode dar ao Flamengo a liderança do Campeonato Carioca. Logo mais, Vasco e Fluminense entram em campo. E caso realmente aconteça uma vitória do Vasco ou derrota do Fluminense, no caso que é o líder nesse exato momento, ou até mesmo um empate nesse clássico, e o Flamengo vencendo o Bangu nessa próxima quinta-feira, o Flamengo assume a liderança do Campeonato Carioca. Como a gente já vinha informando, o técnico Tite não vai poder contar com Eric Pulgar e Matias Vinha. Matias Vinha está na Itália, mas foi tudo acordado com a diretoria do Flamengo para acompanhar o nascimento da sua filhinha. E em relação a Eric Pulgar, que recebeu o 3º cartão amarelo, está fora. O volante Alan é o mais cotado para ser o substituto do chileno no meio de campo. Flamengo e Bangu nesta próxima quinta-feira na Arena Batistão, em Sergipe, às 21h30, horário de Brasília. E vamos em busca dessa vitória. Vamos em busca realmente aí desse título do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara, e começar com o pé direito em 2024, para não acontecer o que aconteceu lá atrás em 2023, não é verdade? Então vamos seguir firme e forte. Logo mais o Flamengo embarca rumo a Sergipe, e é claro que a gente vai estar sempre acompanhando todos os detalhes para você poder ficar por dentro de tudo. Mudando de assunto, vamos falar sobre a situação envolvendo o Wesley. Na última quinta-feira surgiu algumas informações sobre o interesse de John Textor, dono do Botafogo, em poder chegar com uma oferta ao Flamengo pela contratação do lateral direito Wesley. Lembrando que o Flamengo já está em negociação final com o Corinthians pela transferência de Mateuzinho, aguardando apenas a assinatura, né, de ambas as partes aí dos documentos, para poder então o Mateuzinho ir para o Corinthians. Mas tudo já está acertado, só a assinatura que falta daquela carimbada para poder Mateuzinho se transferir. Nesse caso ficaria só Wesley e Varela na posição. Uma saída de Wesley forçaria o Flamengo a ir ao mercado em busca de um lateral direito, porque a diretoria já deixou claro, mesmo com a saída de Mateuzinho, eles acreditam que o Wesley e Varela dão conta do recado. Bom, eu não sei se realmente dá. Agora, com esse interesse de John Textor, que de fato a gente foi apurar todos os detalhes, e realmente existe esse interesse para a saída de Wesley do Flamengo no meio do ano. Não é para agora. No meio do ano, na próxima janela de transferências. E com isso, pode sim acontecer essa transferência de Wesley. A intenção de John Textor em tirar o Wesley do Flamengo no meio do ano é para reforçar o Crystal Palace da Inglaterra, clube que também é administrado pelo grupo do empresário norte-americano, que é o John Textor, também dono da SAF do Botafogo. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro. Você, sendo a diretoria do Flamengo, chegar uma proposta bacana, você liberaria o Wesley
tendo apenas o Varela na posição nesse exato momento, é claro que o Flamengo vai ter que ir no mercado em busca de um jogador para a posição. Eu, na minha opinião, mesmo sem negociar o Wesley, estando aí o Wesley e Varela, o Flamengo já poderia ir ao mercado, poderia não, deve ir ao mercado em busca, mas acreditamos que a diretoria não vai fazer uma busca por um novo lateral direito. Então a gente vai seguir acompanhando todos esses detalhes e é claro, você também vai ficar acompanhando tudo aqui junto com a gente, porque eu vou estar sempre informando aqui para vocês sobre essa situação. Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre profissional que teve aí seu retorno, né, ao Flamengo. Isso porque o Flamengo acerta o retorno de scout que estava no Palmeiras. O Flamengo acertou o retorno do scout William Germano, que estava por último na captação de jovens talentos do Palmeiras. Ele trabalhou durante 2 anos no Palmeiras e agora está de volta ao mais querido do Brasil. Se falando sobre captação de jovens, né, é uma boa para o Flamengo, porque essa passagem desse profissional lá no Palmeiras, ele realmente tem tudo já, sabendo o que está acontecendo lá dentro, quem realmente pode ir lá buscar, quem não pode buscar, ele sabe quais são os garotos aí, realmente lembrando que é, né, scout para captar jovens da base. Então aí, o Flamengo aí trazendo esse retorno desse profissional, será muito bom para as categorias de base do Flamengo. Se falando sobre categoria de base, o Flamengo acertou 3 contratações nessa semana para reforçar o Sub-20 do mais querido do Brasil. Por que eu venho falar sobre essas informações para vocês, principalmente sobre o Sub-20? O Sub-20 é o último degrau da base para chegar ao profissional. E essas contratações que o Flamengo realmente vem realizando para reforçar as categorias de base Sub-20 do mais querido do Brasil é muito importante para a gente ficar de olho, para a gente poder acompanhar, porque a qualquer momento, qualquer um deles pode dar um pulo para o profissional. O técnico Tite lá observar, ó, esse aí a gente vai levar para o profissional. Então esse é o ponto de a gente estar focado também nas categorias de base Sub-20 do mais querido do Brasil. E um dos jogadores que o Flamengo contratou para o Sub-20 foi Fabiano Henrique, que estava sendo observado na Copinha. Ele assinou contrato com o Flamengo por empréstimo, válido por 1 ano, com opção de compra. Outro também que o Flamengo contratou para a equipe Sub-20 foi o zagueiro da Mata. Inclusive esse já aguarda, né, o Grêmio dar entrada na sua rescisão. O jogador que saiu do Grêmio vem para o mais querido do Brasil. O atleta se encontra no Rio de Janeiro desde o último dia 29 e está aí agora reforçando o mais querido do Brasil. O volante Thiago Medeiros, que reforça a equipe Sub-20 do Flamengo na temporada, chega ao Rio já na próxima quinta-feira, amanhã, e ele chega por empréstimo com opção de compra fixado em 1,2 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Thiago Medeiros, que vem aí reforçar o mais querido do Brasil, lembrando que ele estava no Aliança Lima do Peru e agora vai reforçar o mais querido do Brasil. Da Mata saindo do Grêmio e também agora Fabiano Henrique saindo do Audax de São Paulo para reforçar a categoria Sub-20 do mais querido do Brasil. Mudando de assunto, vamos falar sobre time principal, porque o Flamengo ainda não fechou a janela de transferência agora de início de ano. E eu vou falar para vocês, dificilmente, além de Matias Vinha e Nicolas de la Cruz, eu acredito que ainda possa sim acontecer a contratação de Léo Ortiz. Mas em relação a outras posições, dificilmente, não é que não possa acontecer, até porque o Tite quer muito ponta direita. Mas não é que não possa acontecer, mas dificilmente aconteça mais uma contratação além do zagueiro Léo Ortiz. Eu acredito que o Flamengo vai deixar para fazer umas grandes contratações só na janela do meio do ano, quando realmente o Flamengo gosta de ir para cima na janela do meio do ano. A gente sabe disso, o Flamengo nunca foi forte no mercado na janela de início de ano. E vocês sabem o que eu estou falando. Por que, Henrique, você fala isso? Porque no meio do ano é no momento que acaba a temporada europeia. E muitos clubes começam a fazer suas reformulações, jogadores que começam a aparecer, como o Marcos Braz sempre gosta, oportunidade no mercado. E daí então pode sim pintar grandes oportunidades ao Flamengo. Nesse exato momento, vamos falar sobre Claudinho, Andréas Pereira
e também Oscar. São 3 jogadores da mesma posição, meio-campista ofensivo. E eu vou trazer detalhes sobre a situação porque a informação que chega pelo jornalista William da Rádio Web é que Andréas Pereira pode pintar novamente no Flamengo em julho agora de 2024. O jogador tem a aprovação da diretoria e do técnico Tite. No entanto, isso só irá acontecer caso o plano A do Flamengo, Claudinho, não chegue no rubro-negro. O Flamengo ainda tem a intenção em contratar Claudinho e promete com tudo no meio do ano. Mas também tem o nome de Andréas Pereira para um possível retorno ao mais querido Brasil, caso realmente não tenha sucesso na contratação de Claudinho. Agora, outro nome que pode pintar no Flamengo, que inclusive já esteve no radar do Flamengo, o Flamengo já procurou saber a situação do jogador, chegou até a abrir negociações na janela no início de 2023, que é a situação envolvendo o meio-campista Oscar. Segundo o All Sport, Oscar já prepara sua despedida do Xangai Port da China e aceita um salário normal em outro clube. O Oscar está disposto a defender outro clube e aceita. Tipo assim, vamos lá, o Flamengo paga o quê? 1.800.000, 1.200.000. O Oscar já está apto a aceitar um salário normal. Lembrando que o Oscar tem contrato com o Xangai até o dia 30/11 desse ano de 2024. A partir do meio do ano já pode assinar um pré-contrato. É claro, se o Flamengo quiser o jogador para o meio do ano, é para o meio do ano. Situação de Claudinho, contrato com o Zenit da Rússia, vai até o dia 30/6 de 2027. Andréas Pereira, contrato com o Fulham da Inglaterra, até o dia 30/6 de 2026. Aí vem a diferença de idade desses 3 jogadores. Começo com Andréas Pereira, 28 anos. Claudinho, 27 anos. Oscar, 32 anos. Quem você desses 3 meio-campistas ofensivos você contrataria para reforçar o meio-campo do nosso Mengão Queridão na próxima janela de transferências? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. É claro que a gente queria um jogador para o início do ano. Agora, só que o Flamengo vai esperar oportunidade no meio do ano, justamente pelo encerramento da temporada europeia, quando começa toda a movimentação envolvendo o mercado da bola para valer e a oportunidade que o Marcos Braz e a diretoria do Flamengo sempre gosta de ter. Então a gente vai seguir focado com tudo, mas é claro, fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Dessas 3 opções, quem você contrataria para reforçar o meio-campo do mais querido Brasil? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Logo logo a gente volta com mais informações do nosso Mengão Queridão e temos novidades que estamos buscando mais detalhes sobre a situação envolvendo o atacante Michael e também TT do Galatasaray da Turquia. Fica ligadinho com a gente, não perde nada, porque daqui a pouco eu chego com mais informações do nosso Mengão Queridão. Ficou curioso? Então fica ligadaço. Aproveite se você está acompanhando agora e ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo para que a nação toda aí possa acompanhar também o nosso trabalho aqui no YouTube. Valeu? Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.